Fala, meus amigos, aqui quem está falando com vocês é Fabrício Adão. E eu gostaria que você pensasse num tema comigo. Será que as obras da fé, elas compensam ser feitas? Pense comigo. Esse vídeo é um vídeo que está dando start no nosso canal, aonde que a gente vai estar comentando com o tema compreensão é diferente de interpretação. Então eu te convido a vir conosco neste canal e vamos navegar no conhecimento bíblico para que possamos adquirir uma maior compreensão daquilo que Jesus deixou escrito para mim e para você. Tá? Então, para você nos acompanhar neste canal e nos vídeos que nós iremos produzir, eu te peço, inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, para que todas as vezes que a gente for publicar um vídeo que você seja notificado e esse conhecimento seja compartilhado com todos. Então, vamos ao nosso vídeo? Pessoal, como eu havia falado para vocês, esse é o início de um trabalho. E nesse início de um trabalho, eu gostaria que você pensasse comigo se realmente as obras da fé, elas compensam ser realizadas. Porque a Bíblia, na verdade, vai falar que a fé sem obra, ela é morta. Mas eu quero te perguntar, será que realmente é preciso ter obras da fé? Vamos ler um pequeno texto que está em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 30 em diante. Uma parábola que todos nós já conhecemos, a parábola do bom samaritano. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Um homem que veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de lá. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de lá. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: preste atenção, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Querido, o contexto deste texto são questionamentos que Jesus está sofrendo por parte de um intérprete da lei, um doutor da lei. E este doutor da lei, ele não está interessado em modo algum do conteúdo que Jesus tem para lhe oferecer, do aprendizado que ele tem para absorver, mas ele está interessado em extrair de Jesus alguma informação que possa incriminá-lo. E diante disso ele faz uma pergunta que esconde o seu verdadeiro desejo. Ele pergunta a Jesus como é que ele faz para alcançar a vida eterna. Jesus o questiona sobre qual é o nível de conhecimento da lei, porque Jesus pergunta a ele o que é que está escrito na lei. Jesus questiona ele qual é o nível de interpretação, de conhecimento bíblico que ele tem, qual é o que ele interpreta daquilo que ele lê. Então, de forma correta, este homem responde que, de forma resumida, que devemos amar a Deus com tudo que nós temos, com toda a força, com todo o entendimento, com toda a intelectualidade nossa, com tudo. E a partir daí, também devemos amar o próximo como a nós mesmos. E Jesus responde para este homem dizendo, respondeu de forma correta, faz isso, que você viverá. Só que aí ele, querendo se justificar,
ele pergunta a Jesus quem que era esse próximo. Este é o contexto do texto que nós acabamos de ler. Só que eu queria aqui deixar, neste primeiro vídeo, algumas revelações que eu acho pertinente. Será que as obras da fé, elas compensam mesmo ser realizadas? O texto vai dizer de um homem que descia. Eu quero aqui deixar bem claro que a situação geográfica de Jerusalém precisa ser entendida. Jerusalém é uma cidade alta, onde ela é edificada sobre um platô que, para qualquer lado que a gente descesse de Jerusalém, para qualquer lado que for, você desce, você não sobe. Então, todo cidadão que sai de Jerusalém, ele não tem uma caminhada de subida, ele tem uma caminhada de descida. É por isso que o texto é muito claro, dizendo que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jericó, aqui uma tipologia do mundo, enquanto que Jerusalém é uma tipologia da igreja. Então, ao observar este texto dentro da tipologia de mundo e igreja, a gente percebe que todos aqueles que tomam decisões, que têm um projeto de um dia, morador de Jerusalém, resolve migrar-se para Jericó, a certeza que nós temos diante do texto bíblico é que a vida de quem sai de Jerusalém é uma vida de descida. Os projetos que essa pessoa ela imagina fora de Jerusalém são projetos que possivelmente não darão certo. Porque dentro do texto esse homem ele intenta, ele projeta, ele deseja sair de Jerusalém e ir para Jericó, mas no meio do caminho ele é assaltado por salteadores, ele é espancado, ele é ferido, roubaram tudo e deixaram ele na beira do caminho, semi-morto. Este homem, ele perdeu tudo, o projeto que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, as coisas que ele tinha, tudo ele perdeu. Mas diante do texto bíblico, há uma coisa que ele não perde, apesar de ter perdido muita coisa. E qual é essa coisa, Fabrício, que ele não perdeu? Ele não perdeu a vida. Diante da Bíblia, nós iremos ler e entender que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Dentro deste contexto, a gente percebe que a vida desse cidadão foi destruída, ela foi roubada, sabe? Muita coisa aconteceu com este homem, mas a gente percebe que mesmo assim os salteadores tiraram tudo dele, espancaram ele, deixaram ele ferido, mas uma coisa eles não puderam fazer, que foi tirar a vida. Por quê? Porque o mesmo texto bíblico que vai dizer que o diabo vem para matar, roubar e destruir, o mesmo texto vai dizer que em Cristo a gente tem vida e vida em abundância. O diabo pode querer fazer, tomar, roubar e querer destruir algumas áreas da nossa vida, mas em nome de Jesus eu quero lhe dizer que, independente daquele ataque sofrido, eu quero lhe dizer que Jesus ainda tem vida e vida em abundância para oferecer para você que está me ouvindo. E perceba só que diante desse destaque, o homem agora está caído, ferido, machucado, mas ele está vivo. Então, com isso, Deus tem algumas estratégias, algumas ferramentas para poder salvá-lo. Primeira ferramenta é o sumo sacerdote, segunda ferramenta é o levita, e ambos passaram por ele. Viram a situação dele, mas a Bíblia fala que eles passaram longe. E a grande questão é por que eles passaram longe? Por que eles não se aproximaram? Por que eles não ajudaram? Primeira coisa que a gente vai identificar de problema nesses dois é que eles estavam no mesmo caminho que este homem estava. Então, se eles estavam no mesmo caminho, eles estavam saindo de Jerusalém e o destino deles também era Jericó. Então tem muita gente que está no altar de Deus, mas que o coração deles habitam em Jericó.
Tem muita gente que se diz que serve a Deus, mas o coração, o desejo, o projeto de vida deles não habita em Jerusalém, habita em Jericó. Então, a pergunta é, por que eles não puderam ajudar um concidadão? É simples. Quando você vê o terceiro cidadão ou o quarto personagem dessa parábola, porque o primeiro personagem é este homem que fica ferido, o segundo é o sacerdote, o terceiro é o levita, o quarto personagem é o samaritano. O samaritano, quando você chega no samaritano, você percebe que ele, além de se aproximar, por que ele se aproxima? Primeiro, ele tem ataduras para curar as feridas. Ele tem óleo para aplicar nas feridas. Ele tem azeite para aplicar na ferida. Ele tem um animal para transportar aquele ferido e ele tem um destino para levar aquele que está caído. Aí você vai me perguntar, então, Fabrício, qual que é a diferença do samaritano para o levita e o sacerdote? É simples. Nós não podemos oferecer às pessoas aquilo que nós não temos. O levita e o sacerdote saíram de Jerusalém, mas eles não tinham nada para oferecer àquele que estava caído. Ao contrário, o samaritano que estava de viagem, ele tinha coisas que ele poderia oferecer para quem estava ferido. Primeiro, ele percebeu que alguém estava ferido. Ele tirou da sua bagagem ataduras para cuidar daquele que está ferido. Ele se compadece da ferida do outro. Ele tem a atadura para oferecer. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que ele tem óleo e vinho. E esse texto, para mim, ele é muito didático quando ele fala que, além das ataduras, ele tem óleo e vinho. Por quê? Óleo é uma simbologia, é uma tipologia do Espírito Santo. A unção no Antigo Testamento era feita com óleo, que simbolizava o Espírito Santo. Um sacerdote, para ser elevado ao cargo de sacerdote, para ele cumprir as suas missões, ele era ungido como sacerdote. Um rei, para ir ao trono, era necessário derramamento de óleo para que pudesse ter o cargo de rei. Então, o Espírito Santo é a marca daqueles que têm para poder oferecer a outras pessoas, para se aproximarem de Deus. Então eu percebo que desses três personagens, o samaritano é o único que tem a presença do Espírito Santo para oferecer àquele que está caído. Entenda comigo aqui que título não te garante presença. Eu quero te dizer que cadeira não lhe garante presença, gravata não lhe garante presença, terno não lhe garante presença. O que garante presença na vida de alguém não são os títulos, mas é o relacionamento que nós temos com Deus. E a gente percebe que daqueles que poderiam estender a mão, o levita não tinha essa presença, o sacerdote não tinha essa presença, mas o samaritano tinha essa presença para oferecer. Porque o Espírito Santo é aquele bálsamo. É ele que convence o pecador do seu pecado. A cura só pode vir na vida de um pecador quando ele tem a consciência do seu pecado. Então, o óleo aqui representa o derramamento do Espírito Santo sobre aquele que está caído. Segundo, o vinho. O vinho é simbologia do sangue de Cristo que perdoa todo o pecado. A cura para o mundo está no sangue de Cristo que já foi derramado no Calvário por mim e por você. Então esse ferido ele já está recebendo exatamente os tratamentos que ele precisa. Primeiro, ele precisa do Espírito Santo, como também precisa do sangue que perdoa todo o pecado. Outro detalhe lindo dessa parábola, que após aplicar nele o óleo, após aplicar o vinho, após o Espírito e o sangue de Jesus agir sobre a vida daquele que está caído, olha que coisa linda que o texto vai dizer, que o bom samaritano tira ele do chão e coloca ele sobre o seu próprio animal. O bom samaritano ele desce do seu animal para colocar outro. Aí eu te pergunto, quando esse homem que está caído agora é colocado sobre o animal do bom samaritano, quem é que vai conduzir a vida daquele que está ferido? Quem é que vai direcionar a vida daquele que está machucado?
Quem é que direciona aquele que recebe o Espírito Santo? Quem é que direciona a vida daquele que recebe o sangue de Cristo que perdoa todo pecado? Não é mais a própria pessoa. Ela tem que se permitir ser conduzida. A grande ferida do mundo, Senhor, aí, tem muita gente que aceita Jesus, tem muita gente que quer Jesus na vida deles, tem muita gente que aceita o Espírito Santo, tem muita gente que aceita o sangue de Jesus como perdão dos seus pecados, mas infelizmente chega um ponto que elas não permitem que a vida delas sejam conduzidas por Cristo. Mas você perceber que a métrica da ação de Jesus é conduzir a nossa vida. Mas para onde? Para onde que Cristo vai nos conduzir? Gente, é algo que eu vou dizer aqui, que diante do texto, ele é muito evidente. Todas as pessoas que se ferem em Jerusalém, elas vão ser curadas nas hospedarias. Todas as pessoas que saem feridas de Jerusalém, elas sempre vão encontrar uma hospedaria. Jesus, na pessoa do bom samaritano, ele não retorna com o morador de Jerusalém para Jerusalém, porque lá ele sabe que tem muito título, mas tem pouco cuidado. Então ele leva para as pequenas hospedarias para ele receber cuidados. As igrejas que são plantadas em todo o mundo são as hospedarias de Deus para curar todos aqueles que são feridos, todos aqueles que estão machucados, todos aqueles que estão arrependidos. Ainda existe uma hospedaria que cabe em você. E olha o cuidado de Jesus com a nossa vida. Às vezes, o dono de uma hospedaria que recebe a missão de cuidar de pessoas fica muito preocupado de como ele vai manter. Ele fica preocupado com o seu trabalho. A fé fica comprometida quando a gente percebe que a gente não tem tanto recurso para cuidar de muita gente. Mas eu quero lhe dizer que, mediante a palavra, olha o que o texto vai dizer. Que Jesus ele leva essa pessoa para a hospedaria, trata dele. No dia seguinte, ele tira 2 denários. 2 denários. Ele entrega na mão do hospedeiro e diz para ele o seguinte: cuida deste homem. O recurso para cuidar de vidas não veio do nosso bolso, não veio do nosso esforço. Ele vem de Jesus. Quem pagou o preço para salvar as vidas foi Ele. É Ele que sustenta a obra dele. Tem muita gente achando que a igreja é dele, que a alma é dele, que a ovelha é dele. Não tem nada dele, nós somos mordomos. Nós somos hospedeiros. E todo recurso vem de Jesus para que a gente possa cuidar de pessoas. E todo recurso que Jesus nos entrega é para que a gente invista no cuidado de alguém. Eu sei que às vezes o local ele precisa de um trato, ele precisa de investimento. Tudo bem, o investimento da obra de Deus, ele não vem do nosso bolso, ele não vem do nosso esforço, ele vem de Deus. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. A gente precisa entender isso. Eu sei que os locais, eles precisam de investimento. Eu sei perfeitamente disso, eu não quero ignorar isso. Mas eu tenho que lhe dizer que o foco do investimento no nosso esforço tem que ser pessoas. Olha o que Jesus vai dizer, ele libera uma promessa para mim e para você. Cuida deste homem. E se a gente gastar alguma coisa a mais, ele vai nos indenizar quando voltar. Aí eu te respondo agora a minha pergunta: será que vale a pena as obras da fé? Vale muito a pena. A inércia é um grande perigo do galardão. Jesus ele tem um galardão para aquele que trabalha. Jesus ele tem uma recompensa para aquele que se doa. Jesus ele tem uma recompensa para aquele que tem compaixão, para aquele que estende a mão. Então se propõe a se envolver com o reino, a estender a mão para aquele que precisa. Ei, se você é aquele que precisa, essas mensagens vão dizer ao teu coração que você é o alvo do alcance do reino e você está sendo focalizado pelo Espírito Santo para que ele te coloque de pé uma vez mais. Ele vai te direcionar para um cuidado, ele vai te direcionar para um hospedeiro. E esse hospedeiro vai receber diretamente de Deus todos os recursos para cuidar de você.
Ei, obreiro, eu quero lhe dizer, faça tudo o que você puder fazer por causa de uma única alma, porque tudo aquilo que nós gastarmos por causa das pessoas será retribuído quando ele voltar. Ele prometeu, ele foi, mas ele vai voltar. Esse texto é um texto missionário, sim. É um texto que nos leva a compadecer das pessoas, sim. Mas também é um texto escatológico que nos faz olhar para o futuro e dizer: Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele tem uma recompensa para nos dar. Mas essa recompensa é medida no nível de pessoas que a gente ajuda. E eu espero de todo o coração que essas mensagens, as mensagens que nós iremos gravar, possa atingir o seu coração e te impulsionar para mais perto de Cristo. Você que está afastado, eu espero que essa mensagem te aproxime dele. Você que está trabalhando na obra, eu espero que essas mensagens te aproximem mais de Cristo, para que você trabalhe ainda mais, pois há um galardão a ser recebido e há pessoas a serem salvas. Que Deus, em Cristo Jesus, possa lhe abençoar. Olha, essa é a primeira mensagem de uma série de mensagens que nós iremos gravar. Eu espero que você possa nos acompanhar. E se você já gostou dessa, vai aí, entra no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para você receber as próximas mensagens que nós iremos gravar. E um grande abraço meu para você e que Cristo Jesus possa lhe abençoar.